Marketing Digital, com Fernanda Musardo. O Newton Colette passou sua opinião aqui pra gente, mas você também pode passar a sua pergunta sobre o que acontece para a cidade ou sobre a cidade, na cidade, e também pergunta para os nossos colunistas. Aliás, hoje temos questionamentos de ouvintes aqui na coluna Marketing Digital com a Fernanda Musardo. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Joyce, tudo ótimo. Hoje é uma participação de uma ouvinte nossa de Fazenda Rio Grande, a Vitória. Ela mandou essa pergunta, esse questionamento pelo Instagram. E uma pergunta bastante pertinente e prática, sabe, Joyce, a respeito do ChatGPT. Então vamos fazer, aliás, o que eu tenho aqui para já também ajudar nessa nossa conversa e também na pergunta, é do melhor uso do ChatGPT. Muita gente ainda, no final das contas, tem dúvidas sobre essa ferramenta, né, Fernanda? É o que ela comenta, ela fala assim, olha, eu já usei, não vi vantagem ou sou eu que não consigo usar? Então, nós já falamos aqui sobre o uso, né, do ChatGPT, que já passou da casa dos 100 milhões de usuários, ele está entre os 20 sites mais acessados do mundo. O Brasil ocupa a 5ª posição como o país que mais acessa esse site, mas para usar essa inteligência artificial de uma maneira mais interessante e positiva, precisa entender que ela vai somente te auxiliar, ela não fará todo o trabalho, ela também vai aprendendo mais conforme a pessoa vai utilizando, porque ela também vai se alimentando, não somente do uso daquele usuário específico, mas também de toda a base, né, dos usuários, por ser uma inteligência artificial generativa. Como que a gente faz para torná-la mais eficiente? Então, ela é baseada em prompts. Para quem não está familiarizado ainda com esse termo, o prompt é um comando que você faz para a ferramenta. Então, é como se você desse uma ordem para ela, para que ela te traga a informação, a resposta que você espera. Então, dar o comando ou pedir algo muito genérico fará com que ela também te devolva no mesmo nível da ordem, né, rasa e genérica. Então, tem alguns prompts, tem alguns comandos que ela vai aceitar melhor e ela vai entender mais o que você está buscando. Quanto mais refinado for, mais eficiente ela vai ser. Então, por exemplo, algo que funciona super bem é você colocar o tom de voz que você precisa. Por exemplo, você pode inserir para que ela faça conteúdos ou crie textos usando um tom de voz mais amigável, mais divertido, ou mais alegre, ou mais sério. Então, por exemplo, você pode pedir, olha, você é uma pessoa alegre e prestativa, escreva um roteiro para a gravação de um Reels no Instagram. Então, você deu um tom de voz para ela, seguido do comando do que ela precisa fazer. Ela também vai ser muito eficiente caso você queira que ela corrija erros gramaticais ou ortográficos, ou de repente a conjugação verbal. Então você pode, corrija esses erros gramaticais do texto abaixo, e aí você coloca esse texto, assim como você pode pedir para que ela use outras palavras para ela reescrever aquele texto que você tem utilizando outras palavras, e aí você pode juntar, corrige esse texto usando um tom de voz mais formal, e aí ela vai fazer essa correção, ela vai escrever novamente utilizando outras palavras e priorizando palavras que têm uma linguagem mais formal. Assim como você pode também, por exemplo, colocar linhas editoriais, buscando algo mais conceitual, mais criativo, mais divertido. Por exemplo, usando uma linguagem mais conceitual, escreva uma newsletter falando sobre novidades da semana. Então, ela vai efetivamente trazer essa tua orientação. Então, tudo que você pedir para a ferramenta, utilizando comandos, mas de uma forma que você refina e que você detalhe melhor para ela, ela vai ser mais eficiente. Inserir uma profissão também ajuda. Por exemplo, você é um dentista, crie uma lista de conteúdos para criar posts para as redes sociais. Então, você deu a profissão, deu o que essa pessoa faz. E, claro, você sempre pode ir somando, né, esses comandos. Claro que isso demanda um pouco mais de tempo e, às vezes, o usuário espera que ela simplesmente faça todo o trabalho sem que ele descreva melhor o que ele precisa. Outro comando que super funciona é o tempo. Então, é normal que o ChatGPT crie textos muito mais extensos do que as pessoas esperam.
mas é só você dar o comando melhor. Cria um texto falando sobre cuidados com os dentes brancos, por exemplo, durante o tratamento de clareamento dentário, pegando o gancho ali do caso do dentista, considerando uma leitura de 30 segundos. Então, ela vai realmente fazer, a ferramenta vai te criar esse texto, considerando essa leitura baseada nesse tempo. Então, dar tempos também para ela ajuda como comando, tempos ou limites, né? Em apenas 5 linhas, usando apenas 3 linhas, crie um texto para tal função, para tal atividade. Então, toda vez que você dá o comando explicando mais, ela vai funcionar. Se eu juntar tudo isso que eu comentei agora, poderia ser algo assim: você é um dentista, precisa criar uma campanha para as redes sociais de um novo plano odontológico para um tratamento de canal direcionado a um público com a faixa etária de X a Y. Então, ela vai te dar toda a orientação de como você deve criar. Então, eu juntei todos esses comandos num texto só. Ou seja, eu disse qual era a profissão, eu disse para que eu queria, que era criar uma campanha para as redes sociais, eu falei um pouco mais sobre o que é o meu produto, o meu serviço, eu disse quem é meu público-alvo, ali a minha faixa etária, e eu ainda posso incluir leituras de 30 segundos, linhas com até no máximo 3 linhas. Então, quanto mais claro, específico e acrescentando detalhes para qual finalidade, com elementos de personalidade, mais eficiente o ChatGPT será. Só não esquecer que o chat é uma ferramenta de inteligência artificial que responde a comandos. Então, quem manda é quem está utilizando. Se quem está utilizando não tem boa ordem, ele não vai ser tão eficiente. E ela vai apenas auxiliar, ela não fará o trabalho como um todo. Essa é uma questão, aliás, bem importante para a gente trazer, porque como o nosso ouvinte de Fazenda Rio Grande teve essa dúvida, outros também têm. Mas, acima de tudo, é a gente entender como a ferramenta funciona para ela efetivamente nos ajudar. Muitos discutem que podem substituir ou não, não é, Fernanda? Mas, na verdade, ela funcionaria como um apoio. É isso que a gente precisa ter em mente? Exatamente, ela é uma inteligência artificial e ela também não tem sentimentos, moral, ética, valor, isso a gente não consegue colocar para dentro de ferramentas. Ela serve para auxiliar, fazer com que o usuário não perca tanto tempo fazendo uma função mais operacional e que execute a ordem. Então, o ser pensante precisa ser o usuário, ela vai tornar a atividade dele mais ágil. Ela vai trazer, inclusive, alguns insights, por que não? Naquele momento onde você já tem um bug, né, você não consegue mais evoluir ou desenvolver uma ideia, uma linha de um pensamento, e ela vai te auxiliar. É sempre importante, Joyce, a gente frisar que todas as ferramentas, todas as tecnologias que elas acabam vindo para a nossa vida, elas servem para nos auxiliar, e isso põe elas numa posição hierárquica inferior. Quem detém a ferramenta por enquanto, o ser humano. Eu acho que a gente ainda vai um bom tempo nessa hierarquia. E, claro, fazer com que essas ferramentas trabalhem ao nosso favor, sem esquecer dessa posição que ela ocupa, que é inferior à nossa, que somos humanos. Então, é essa a dica que a gente deixa por aqui, também nosso agradecimento, e reforço que você pode fazer o mesmo. Você pode ou interagir pelo Instagram com a própria Fernanda Musardo, nas redes sociais dela, pode enviar a sua pergunta pelas redes sociais aqui da CBN ou pelo WhatsApp da CBN, que é o 991652170. Isso não vale só para Fernanda Musardo, vale para todos os colunistas aqui da CBN. Essa interação é muito bem-vinda e você pode também fazer sugestão, não é verdade, Fernanda? Exatamente, hoje a coluna mais que especial, porque estou em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. É mesmo? Então estou fazendo remotamente essa nossa coluna de hoje. Então não importa quando é, que dia é, estarei sempre às terças a partir das 3h30.